Pronto, estação 5. Pessoal, preste bastante atenção, porque é uma estação que o texto ajuda a você ter uma noção. Unidade, atenção primária. Então, preste atenção no local que você está. Atenção primária. Você vai colher uma gasometria? Você não vai. Você vai entubar o paciente? Não vai. Você está na atenção primária, né? Que o pessoal chama carinhosamente de postinho. O postinho. A unidade possui... Cuidado, né, galera? Porque isso daí é uma estação de medicina preventiva. E no INEP, classicamente, estações de medicina preventiva, você está na atenção primária. Lembra lá que eu já falei para vocês, tanto prova teórica do INEP como prova prática, você tem que lembrar que sempre que você estiver em medicina preventiva ou saúde coletiva, como você preferir chamar a matéria, pensa sempre nessa questão econômica, onde você não tem tanto exame disponível. Geralmente as respostas vão mais para esse lado. Com certeza. E tem que ter essa visão, gente. Tem que ter essa visão na hora de pensar o raciocínio clínico, né? É difícil você fazer um diagnóstico na atenção primária que demande diversos exames. Geralmente são diagnósticos que têm um fundo epidemiológico. Você tem que pensar nisso, né? A unidade possui a seguinte infraestrutura: consultórios para atendimento e sala de coleta de exame laboratorial. Então, eles coletam ali e mandam para outra unidade. Descrição do caso. Vamos lá, pessoal. Agora preste atenção. Você realizará o atendimento de um paciente de 30 anos com consulta agendada, previamente rígido, com vacinação atualizada e rastreamento negativo para ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e para hipertensão arterial. Nos próximos 10 minutos, deverão ser realizadas as seguintes tarefas: ler a ficha do paciente apresentada a seguir, realizar o atendimento do paciente, definir o diagnóstico clínico epidemiológico, orientar o plano terapêutico e cumprir as medidas de prevenção e controle. Lembrando que não tem que tocar no paciente simulado durante o atendimento, tá? Nesses casos não tem. Geralmente o ator está ali, vai falar contigo, mas não precisa tocar no ator. Chega a ficha do paciente. Motivo do acolhimento foram coletados pela técnica de enfermagem. Motivo da consulta, uma ferida na perna esquerda. O paciente nega febre, mal-estar e dor. Temperatura axilar de 36 graus Celsius, então não há febre, né? Peso de 75 quilos, índice de massa corporal de 23 quilos por metro quadrado, então também peso normal, né? Eutrófico. Pressão arterial de 120 por 75, frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto. Vamos ver a ferida aqui, Matheus? Vamos mostrar para o pessoal a ferida. Não, calma aí, não mostra não, porque senão a galera já vai matar. Esperando. Eles não mostravam, cara, essa foto. Sabia? Desespero. Não, falei, o cara vai entregar, já ia a resposta. Vamos lá, cara. Mas eles não mostravam, cara, quando você entrava. Eles falavam, esse cara tem uma ferida na perna. E se você não pedisse pra ver, você não ia ver ferida nenhuma, cara. Ele até vinha com a perna levantada, assim, né? E eu lembro que eu tava meio nervoso, eu cheguei e falei assim, deixa eu ver essa ferida aí, né? Como se o cara fosse tirar e me mostrar. Pensei que poderia. Às vezes até pode, né? Que já aconteceu no Revalida, uma fratura exposta, você tirar o curativo, você vê a fratura exposta. Mas nesse caso não, eles mostravam uma foto para você. Mas o legal desse paciente, antes da gente ver a foto, aí a gente já vai entregar para eles, né, o que é. Eu acho que é a anamnese desse paciente. A anamnese desse paciente é essencial. E por que eu acho que esse quadro é tão interessante para a gente comentar aqui? Porque, cara, você que está vendo aqui, você percebeu que quando você leu ali, ele já te contou que o paciente não tem febre, que o paciente já está com a vacinação completa, que o paciente já tem tudo praticamente que você iria pedir? E agora? Como é que você vai pontuar nessa estação? E assim, Matheus, o mais engraçado é que eu já fiz, eu levantei a bola e você fala, não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque é um erro comum, gente. Tá falando que tá uma ferida na perna, tá? Não esquece o raciocínio clínico, porque senão você vai direto para o exame físico. Vocês perceberam como é que é natural? Cara, anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica, exames complementares e terapêutica, e depois lembrar das coisas de fim de consulta. Notificação, pedir para o paciente voltar a se passar antibiótico, perguntar se há alguma dúvida. Então, assim, olha o raciocínio em linha reta, eu sempre falo disso. E aí, quando coloca ferida na perna, fratura exposta, coisas assim que chamam a atenção, você vai direto para o exame físico. Calma, anamnese. E aí, Matheus, como é que foi fazer a anamnese com esse ator aí? O ator estava preparado, esqueceu a informação, como é que foi? Pô, foi legal até que não foi combinado isso, tá? O meu desespero aqui ele foi real. Eu achei que ele já ia mostrar a foto mesmo pra gente.
Não, E, relaxa, cara, calma, cara. como que foi, assim, mais ou menos a experiência com o ator? Eu acho que para essa estação, não sei o que aconteceu, mas todo mundo se queixou um pouco que os atores não estavam bem treinados. Eles tinham um pouco de divergência nas informações que eles passavam. Inclusive, foi nessa estação que eu quase fui prejudicado, mas isso aí vai ficar lá pro final. E o que acontecia aqui? Você entrava e você tinha que conversar com o teu paciente. Era um paciente jovem, cara. Ele ia falar para você basicamente que ele dava com uma ferida, uma lesão, né? Uma lesão na pele, na perna dele. Beleza. O que você tinha que fazer aqui? Cara, você tem que fazer uma anamnese do teu paciente. Veja que ele falou já que ele não tem febre, falou já no enunciado que ele também estava com a carteira de vacinação completa, mas note que não foi descrito tanto o processo da lesão, cara. Então, o que você deveria investigar nesse caso? A lesão em si. E não é só você pedir para ver, porque você tem que perguntar para o teu paciente o que ele está sentindo. Quer ver uma das coisas mais importantes de ser perguntado aqui? Se está doendo. Está doendo essa lesão aí na tua perna? Uma coisa simples, mas que muita gente vai esquecer no dia da prova. Então pergunta, pô, tá doendo essa lesão? Ela começou assim ou ela foi mudando? Como que foi a evolução? Lembra dessas perguntas, porque isso vai ser importante para você. Você pode perguntar, tá saindo alguma secreção? Tá saindo pus dela? Essas são perguntas importantes que podem estar contidas no teu checklist. Lembrar, Matheus, é sempre importante, gente, qualquer uma estação pode escrever o que eu tô falando agora, tá? Porque vai cair na sua prova, você vai lembrar de mim, você vai acertar e vai ficar feliz. E aí vocês podem mandar para minha caixa postal, número brincadeira. Vocês vão lembrar de mim. Fala livre do paciente. Estação de preventiva é igual a fala livre do paciente. Não interrompe o paciente durante a fala em estações de preventiva. O pessoal de saúde da família e comunidade adora que o paciente fale livre, a primeira fala inteira. Se você interrompe, eu tenho certeza que você vai perder ponto. Independe da estação. Se for medicina de família e tiver anamnese, primeira fala do paciente, então, o que trouxe o senhor aqui, a principal nos Estados Unidos, a resposta é ônibus, né? Mas por que o senhor veio? Como posso ajudá-lo? Se apresentando, né? Olá, meu nome é Felipe, eu sou médico aqui da unidade, vou receber o senhor, qual o seu nome, profissão, estado civil, como posso ajudá-lo? E aí, ele vai falar. E deixa falar, bicho. Deixa falar. Não interrompe não, que você vai perder ponto. Tá bom? Exato. Inclusive, né, eu cometi uma gafe aqui, porque eu não falei da apresentação. Olha só, isso fica tão intrínseco na gente que eu nem pensei em falar para vocês. Isso aqui é de extrema importância. Não se esqueça de se apresentar para o paciente e perguntar as informações iniciais. Isso aqui é essencial em todas as estações que você for fazer lá no dia da tua prova. Meu, chega e pergunta, cara. São alguns segundos e que você vai ter a resposta, tá? Em todas as bancas do Revalida, eles vão te dizer o nome, eles vão te dizer a idade. Às vezes eles dizem estado civil, às vezes dizem a profissão. Não quer dizer que em todas vai ter isso, mas você deve perguntar, porque pode pontuar no teu checklist. E após esse momento primário ali, que a gente tinha essa primeira conversa com o paciente, o que eu fiz? Eu entrei em conversa com ele e comecei a perguntar antecedentes dele. E era aqui que vinham os pontinhos para você. Por quê? Porque aqui você não deveria só perguntar se ele tem alguma doença. Ah, você tem diabetes, pressão alta? Pô, um paciente de 27 anos, né, Rabi? Paciente novo, cara. Difícil de ter. Ah, você tem asma? Asma pode ser, né? Tem doença pulmonar obstrutiva crônica? Não, o paciente não fuma, pô. Isso daí você não ia pontuar, cara. Mas olha só que interessante isso aqui. O que você ia pontuar aqui é você perguntar se ele esteve em alguma área diferente nesses últimos dias. É, cara. Ele ia falar para você que ele se mudou. Eu não lembro se era se mudou ou se ele fez uma viagem. Mas sim, cara, ele estava numa área de floresta amazônica. Ah, que antecedente gostoso. Eu sei que você deve estar pensando aí, pô, o que será que é? Será que é febre amarela? Será que é outra doença aí mais louca? A gente já vai ver o que é. Mas, cara, ele tinha esse antecedente. Esse antecedente era bem interessante para você perguntar para ele. Matheus, teve uma vez que eu recebi um paciente, estou mudando a câmera aqui, gente, caiu no suporte. Teve uma vez que eu recebi um paciente que estava voltando, eu acho que era da Índia, cara, e teve uma diarreia. Cara, podia ser tudo. Né? Então, assim, essa questão da história epidemiológica, quando a gente fala de viagem,
principalmente no Brasilzão, que é muito grande, e a gente tem doenças que são endêmicas de algumas regiões, isso chama a nossa atenção, né? Em casos, principalmente a prova, a gente está falando de uma prova de contexto nacional, então uma prova que tem que te preparar para trabalhar em todo o território nacional, então tem que ser uma prova que te faça pensar no que é o dia a dia do médico de família brasileiro, do médico generalista brasileiro. Então quando ele fala isso, que veio de uma área de... Ele é da região amazônica, Matheus. Uhum. Eu não lembro se ele fez uma viagem para lá ou ele estava se mudando mesmo. Eu acho que ele estava se mudando, tá? E ele falava isso para você. Para quem não sabe, eu não tô com checklist aqui, eu tô falando de cabeça. Então, essas informações bem minuciosas eu não vou lembrar. Mas basicamente esse paciente ele teve lá na área onde a gente tem um risco aumentado de algumas doenças em específicos. E isso é importante que você pergunte para ele, por quê? Para te dar pistas. E, pô, uma lesão na pele. Lesão na pele, você já tem que pensar no quê? No PLECT. Né? Paracoccidiose de micose, leishmaniose, esporotricose, cromomicose ou SEC e, por último, tuberculose. E olha só, hein? A nossa doença estava no PLECT. Não é, Haber? Estava no PLECT mesmo, cara. Mas aqui, uma das coisas também, antes da gente ver a lesão ainda, galera, que você ia perguntar pro teu paciente, cara, isso aqui até você podia perguntar depois de você ter dado o diagnóstico, mas é importante sempre você perguntar para ele se tem mais alguém doente com aquela mesma sintomatologia dele. Prova de preventiva gosta disso, o INEP gosta disso. Então, clínica, cirurgia é mais difícil que apareça isso no checklist. Mas em preventiva sempre aparece. Você perguntar, questionar se tem mais alguém com os mesmos sintomas que o teu paciente. E aqui nós vamos ver que não eram só pessoas que você deveria perguntar. Você deveria perguntar também sobre animais. Mas depois a gente segue. Porque, Haber, agora eu acho que agora é o momento para a gente já começar a dar uma olhada nessa imagem. Então, vamos lá, mas antes eu queria mostrar um negócio muito curioso, Matheus, que o pessoal que não costuma fazer prova prática não está acostumado. Eu vou rodar a câmera aqui, gente, para vocês verem a quantidade de ponto que você perderia se não fizesse o raciocínio em linha reta que a gente tanto fala para vocês. Tá bom? Vamos lá. Ó, esse aqui é o gabarito da parte inicial. Olhem comigo, vocês verem que eu e o Matheus, a gente não fica chutando vocês, falando, não, tem que fazer, e não cai, não. Cai e dá ponto. A gente não está aqui chutando, a gente está falando a verdade para vocês. Eu trago para vocês, a verdade, a vida do Harrison. Vamos lá. Cumprimento o paciente simulado, identifica-se. Dirige-se ao paciente simulado pelo nome, pelo menos uma vez. Pergunta e ouve com atenção o motivo da consulta. Isso valia meio ponto, gente. Meio ponto numa prova prática de revalidação é muita coisa. Às vezes é a mesma coisa do diagnóstico. Estabelece contato visual e mantém postura empática ao longo da consulta. Escuta a fala do paciente simulado sem interrompê-lo. Usa linguagem acessível para com o paciente simulado, o que eu sempre falo de competências comunicativas. O INEP gosta, cobra e é realmente importante na prática. E responde as perguntas do paciente simulado, também valendo 0,25. Então a gente teria aqui, pessoal, 1,5 ponto de 10, só por você ser uma pessoa que tem educação de prova prática. E está acostumada a fazer questão de prova prática, de fazer estação. E aí, 1,5 ponto, né? É a diferença entre aprovação e reprovação às vezes. Então, gente, presta atenção nisso que a gente fala para vocês. É muito importante. Vou abrir aqui a lesão, Matheus? Vamos abrir a lesão? Que agora era o horário, né? Que onde a gente ia pedir pro paciente, pô, você já começou, já conversou um pouco com ele. Aí você chega para ele e fala, pô, deixa eu ver essa lesão. A hora que você falava isso, eles te mostravam isso aí, cara, olha só. Olha só! Quem me disser aqui o que tipo de lesão é essa vai ganhar um prêmio. Um parabéns aqui na live. Olha só, cara, uma lesão clássica, né? Não tem nem o que a gente descrever. Clássica. Ô, Matheus, mas isso é pé diabético, cara? Não, isso aí não é pé diabético, não, galera. Não caiam nessa, tá? O paciente aí falou de área amazônica, você não vai pensar em pé diabético, pensa em outra coisa. Então, pessoal, pensando nessa história epidemiológica, conforme o Matheus falou, né? Para-coco, o que a gente tem que pensar do para-coco, né? Caçadores de tatu, esse daí sempre pega, engraçado, né? Caçadores de tatu, porque a urina do tatu tem um pH bom para o para-coco se reproduzir. Cafeicultores, né? Não sei se região amazônica tem produção de café. Quem é do Amazonas aí pode falar pra gente, mas eu não sei se é muito comum, né? PLECT, leishmaniose. Leishmaniose, o que a gente tem que olhar quando a gente pensa em leishmania, gente? Tem uma coisa que a gente tem que pensar quando pensa em leishmania.
E aí, responde aqui embaixo, põe aqui no comentário pra gente. Se eu penso em leishmania, eu penso em... Beleza? Esporotricose, gente. Esporotricose, pessoal aí, agricultor, que mexe com rosa, né? Não parece o caso, arranhadura do gato, gato ali também. Não sei. Tá falando de floresta amazônica. Ele falou alguma coisa de gato, Matheus? Gato ele não falava, cara. Então, beleza. Então não é gato, gente. Cromomicose nunca é cobrada em prova. Muito difícil. Eu nunca vi. Então, assim, pulou cromomicose. Com certeza ninguém cobrou até hoje. Leishmaniose, Reinaldo. Por quê? O que você tem que pensar em leishmaniose? Tá com cara de leishmaniose mesmo, mas assim, eu tenho que pensar alguma coisa quando eu penso em leishmaniose. O que é isso? E o T, tuberculose. Falou de Amazônia? Se tivesse falar de Rio de Janeiro, eu ia pensar em tuberculose na cara. Por quê? Vi muito, gente, muito tuberculose. Aqui no Rio a gente tem bastante. O Brasil é um dos países que mais tem tuberculose, depois da Índia, se não me engano, é o segundo colocado, né, Matheus? É o segundo. Cara, eu não sei essa epidemiologia, vou te falar, não. Eu sei que é uma epidemia tuberculose, que é uma endemia, né, na verdade, que é comum a gente ter muitos casos, e é muito comum você atender no teu PS isso aí. Gente, quando a gente pensa em leishmaniose, a gente tem que pensar em cachorro, gente. Meu cachorrinho caramelo. Tem que pensar no cachorro, porque senão você vai dar mole. Você vai dar mole na questão epidemiológica e você está numa estação de medicina de família e comunidade. É aquele negócio que você tem que pensar no bairro e não só no quarto e na pessoa. É o bairro todo, é a casa. Qual o papel daquela casa naquela comunidade? Então, tem que pensar no cachorro. E aí, Matheus, o cara tinha cachorro, não tinha? Como é que foi? Então, aí é um problema, né, Haber? Porque é o seguinte, o que aconteceu nessa prova, galera? Você tinha que perguntar, tá? E ia estar lá no checklist, perguntar sobre animais. Só que tem um problema, cara. Eu perguntei. Falei, tá, mas e tem algum animal aí doente aí perto da tua casa? Não. Ah, você tem cachorro, alguma coisa? Não. Tá, mas e da onde você veio lá na Amazônia, lá? Não tem cachorro doente? Algum bicho doente com lesão na pele? Não. E ele falava não, cara. E eu tinha tanta certeza que eu tinha perguntado isso, que depois, pra quem não, se você não sabe ainda, a galera que tá assistindo aí, depois que você faz a prova, fica salvo, é gravado numa câmera, e você tem acesso a essas filmagens depois para você fazer recurso. Eu já tinha passado, não precisei fazer recurso, mas eu entrei só para ver se eu tinha perguntado mesmo do cachorro. E eu perguntei 3 vezes se ele tinha cachorro, cara. E ele falava, não. Beleza. Terminei minha estação, né? Mas eu fui perguntar depois pros meus amigos, falei, pô, cara, e o cara da leishmaniose lá, ele não tinha cachorro, não? Pô, claro que tinha. O nome do cachorro dele era Bidu. Então ele tinha assim, cachorro, mas o meu ator, ele esqueceu que ele tinha cachorro, né? Então tem essas coisas no INEP também. E, cara, mas é porque ele não era cachorro, Matheus, ele era membro da família, cara, ele era um filho. Pode entendeu? Ser. Não era mais cachorro. Bilu não era mais cachorro. Cara, e aí, Matheus, como é que foi na hora para você? Porque, assim, o diagnóstico da leishmaniose, até essa questão é ambulatorial mesmo. Eu olhei, lesão tem cara de leishmaniose, tem cachorro na região, cara, é leishmaniose, tem que se prova o contrário, né? Se você tiver um cachorro com lesão. É um diagnóstico clínico epidemiológico, tem essa base epidemiológica forte. Mas como é que foi na hora, cara? Tu pensou assim, não, tem que fazer uma biópsia daí, tem que fazer uma raspagem, o que você pensou? Não, eu não solicitei nenhum exame já na hora. Eu lembrei até que não seria necessário nesse caso, mas eu acho que o que chama atenção muito, e se você que está vendo aí não conhece, cara, pega, abre lá no Google. Agora não, mas depois a gente acabar a live, abre lá leishmaniose tegumentar. E olha a lesão. Porque é uma lesão característica. Se você ainda não tem ela na tua cabeça, é bem aquilo ali que a gente mostrou na imagem, uma lesão com bordas elevadas, uma lesão indolora, ela costumeiramente ela não é uma lesão de fundo sujo também. Então é uma lesão muito, muito característica. Você tem que conhecer ela. Porque quando aparecer, apareceu a lesão, eu olhei ali e falei, cara, isso aqui é uma leishmaniose, tem que tentar identificar. E aí sim, que depois até do diagnóstico eu fui perguntar do cachorro para ele, né? E olha só a malandragem. Prova de preventiva no INEP, eu acho que a malandragem maior está no final da estação. Porque aqui é onde o bicho pega. E é onde o INEP quer que você lembre de mais detalhezinhos muito chatos. Por exemplo, você indicar o centro de zoonoses investigar a região por mais animais doentes, cara. Olha só que sacanagem. Isso aí eu achei sacanagem, mas caiu.
E eu lembrei, porque eu tinha feito uma vez um checklist, tinha isso daí, e eu falei, ó, vou indicar o centro de zoonose, procurar mais cachorro doente aí. Então, olha só a importância de você fazer muitos checklists, isso aí pode te ajudar. Então, esse finalzinho da prova de preventiva que eu acho que é o maior problema para mim. Foi uma estação tranquila, né, Haber? Você concorda comigo? Concordo. Até agora. Não, e concordo. E assim, a gente tem que pensar o seguinte, quem é da região sul-sudeste não pensa muito em leishmaniose. Tá, tudo bem. Mas quem é da região nordeste tem que conhecer Calazar, que é leishmaniose visceral. Tem que conhecer, gente. É muito prevalente. Tem muito. Né? Eu lembro que tive um amigo que rodou em DIP no Hospital da Federal de Sergipe, da UFS. Ele só via Calazar. Ele falou, cara, só vejo Calazar. Então, assim, realmente, a leishmaniose ela tem apresentações, né? Tem o Calazar, que é visceral, e que são muito prevalentes no território nacional. Então, ser cobrado numa estação de prova é cobrar uma coisa que é vista no dia a dia. É uma estação caracteristicamente comum. Só que, na nossa cabeça, a gente pensa em coisas mirabolantes. E é assustador mesmo, na prática clínica, você pegar um paciente com uma lesão desse tamanho sem dor nenhuma. E realmente pode não doer nada, tá, gente? É importante que pergunte para o paciente essa questão da dor, mas pode não doer nada. Matheus, eu perdi um paciente uma vez por esporotricose disseminada. Fez esporotricose do sistema nervoso central. É um negócio bem raro, o paciente estava grávida e aí, pum, disseminou e explodiu. E faleceu essa paciente. Cara, esporotricose é uma doença que também é meio... O pessoal deixa meio de lado, mas a gente já teve um episódio de endemia no Rio de Janeiro, de esporotricose. Então, assim, cuidado, pessoal, com essas doenças que a gente não vê na nossa prática, porque a gente está numa bolha, às vezes, num território, mas no Brasil são muito prevalentes. Tuberculose é uma delas, esporotricose é uma delas, leishmaniose é uma delas, beleza? Então, não dá mole com isso, tá bom? Tem alguns centros hospitalares, né, que são especiais para receber caso raro, cara. Eu lembro que quando eu me formei no Paraguai, tá, galera? Eu sou aluno de revalidação, eu passei no Revalida estudando com Aristo, depois que eu entrei, mas, cara, tinha um hospital que a gente falava, meu, se você vai lá fazer o teu internato, a gente tinha plantão durante o internato, e já, você vai ver alguma coisa cabulosa lá. E eu lembro, assim, que, meu, eu nunca mais vi depois disso, mas eu fiquei uma semana em Geona, aqui no hospital, cara, e a gente pegou, acho que 4 ou 5 doenças trofoblástica gestacional, cara. Tipo, tudo de uma vez, cara. Eu falei, meu Deus, isso aqui é uma coisa que não é pra estar acontecendo. Que é isso, cara? Então, tem os centros onde você vai encontrar umas doenças mais estranhinhas também, assim. Igual nesse hospital também foi a primeira vez que eu peguei uma dissecção aórtica, meu primeiro plantão lá, eu peguei uma dissecção aórtica, assim, pum, chegou o paciente lá, caramba, ó, tá com diferença de pulso, meu Deus, é uma dissecção aórtica. A gente nem tinha a tomografia disponível no momento. Nossa, foi um desespero. Mas esses hospitais, assim, são interessantes, né? Ó, o Carlos Henrique perguntou qual cidade aqui no Paraguai. Cara, eu me formei em Presidente Franco, na UF Presidente Franco. Pertinho de Cidade Leste, que a grande maioria está fazendo hoje em dia. Uma parada, Matheus, que você falou, e que é legal, para o pessoal de prova prática aí, ó. A dissociação entre pulsos, né, do paciente homem, aí era uma dissecção aórtica. E se fosse uma mulher? Qual a arterite que você teria que pensar para essa paciente? Quem acertar aqui embaixo, deu um parabéns, certo? Porque tem que pensar. Outra doença que eu vi na minha prática clínica e que não é comum de ser cobrada, mas quando a gente vai estudar na literatura, tem muito, é esquistossomose, né? Faz a questão faz hipertensão porta, não faz hipertensão porta, aí não faz. Então, assim, a esquistossomose é uma doença que, na nossa prática clínica, dependendo da cidade que a gente está, a gente não vê, mas tem regiões do Brasil em que é endêmica. Esquistossomose tem muito caso, vê muito. Então, pode ser cobrado em prova que tem contexto nacional. Aí, lembrando, né, que assim. essa esquistossomose, junto com o Calazar, leishmaniose visceral, são as duas grandes causas de hepatomegalías, hepato e esplênomegalias crônicas, cara. Então, pô, paciente tá com hepato e esplenomegalia. Já faz 2, 3 meses que ele tá assim. Cara, é um desses dois diagnósticos. Não foge muito à prova. Isso aqui é uma dica de prova teórica para você, tá? Prova prática, eu acho mais difícil eles virem ali no Revalida, pelo menos, com uma esquistossomose. Eu acho mais difícil porque é uma doença mais localizada. Mas na teórica cai. E na teórica vai cair para você um paciente com hepato e esplenomegalia crônica. Se você encontrou isso, cara, vai para esses dois lados que com certeza é um pontinho para você. A questão clássica que tem é a esquistossomose causa ascite. Não causa ascite, mas pode causar hepatosplenomegalia. Clássico isso, bem cobrado. E o engraçado é que o nome é barriga d'água, né, cara? Barriga d'água e não dá ascite o negócio.
Só em fases não, é muito bizarro. tardias. Não, olha só a pegadinha, hein? Isso é pegadinha teórica, galera. A esquistossomose não dá ascite, por quê? Porque os ovinhos eles vão lá e causam hipertensão portal pré-sinusoidal. Então não é no sinusoide hepático. Se não é no sinusoide hepático, não tem buraco para sair esse líquido. Então não causa ascite. Exceto em fases muito tardias, onde o fígado já está afetado. Aí sim, aí fibrose do fígado vai afetar também, vai dar ascite. Mas em fases iniciais não dá. Então, cuidado também. Olha, cara, nós damos dica tanto de prática como teórica. Então a galera da teórica tinha que assistir aqui também, porque isso aqui cai muito. E é muito importante, né? Muito importante. E causa confusão. Legal, Matheus. Cara, e vou te falar assim, é uma lesão bem característica de plex, né? De paracorpo, leishmanias, pneumocose, formicose, tuberculose. Foi vista essa questão do cachorro, fechou como leishmaniose. Você lembrava o tratamento na prova, assim? Lembrava e, inclusive, já vou indicar para vocês aqui, galera. Leishmaniose no Revalida é igual a glucantina, tá bom? Todas as questões que eu vi, todas as provas práticas que caiu isso daí, o tratamento foi glucantime ou antimonial pentavalente. Cuidado você inventar algum nome aí que você que tem nos livros, uns nominhos diferentes aí pro glucantine, porque um amigo meu falou, cara, esse nome diferente. E ele não pontuou. E faltou exatamente esse ponto para ele passar. Ele teve que refazer a prova, cara. Então, meu, fala um nome, cara. Fala o nome mesmo do negócio. É glucantine. Vou dar glucantine pra esse cara. Tem outras drogas? Tem. Dá pra você usar anfotericina B. Dá pra usar. E dá pra usar quase tudo, né? Anfotericina B é impressionante. Mas, cara, lembra do glucantine. No Revalida, glucantine pra leishmaniose. Lembra disso que você vai pontuar. É muito importante lembrar, gente, que quando a gente vai fazer algumas prescrições de medicação, existem exames que a gente tem que pedir pré-medicação. Nesse caso, pensando no glucantine, tem que pedir prova de função renal, função hepática e eletrocardiograma, né? Porque a gente pode ter alteração. Então, realmente, a gente tem que pensar nisso, às vezes, antes até de começar a medicação. E é uma pegadinha, assim, né? Pensar nisso. Às vezes tem a maldade de pensar nisso. Somente prova de graduação. Eu acho maldade, mas foi cobrado e faz sentido e tem que ser feito. Matheus, uma parada que eu ia te perguntar e que realmente se faz sentido. Em provas práticas de residência médica, é muito comum pedirem profilaxias para doenças que são transmitidas por vetores. Então, quando é mosquito, é tela mosquiteira, usar repelente. As questões clássicas de profilaxia é que o mosquito não chegue até você, né? A gente isola o mosquito. Então, raciocinando, tem que isolar o mosquito. Você pensou nisso na hora? Você chegou a falar? Você notificou? Então, caso de notificação, né? Sim, falei, lembrei isso aí, pô, cara. A gente tá pegando a estação que eu fui bem, né? Tem que pegar uma estação que eu fui mal pra eu falar, pô, esqueci de falar isso. Mas eu lembro que eu falei das mangas compridas também, tá? Você tem que indicar o uso de repelente e a renovação do repelente, que não adianta você passar repelente uma vez por dia, não vai adiantar. Usar telas, você tem que falar. Evitar de sair em horários onde tem maior presença de mosquito, que é onde? Ao amanhecer e ao anoitecer. São os horários piores para a pessoa sair. Então você tinha também que indicar isso aí. Poder usar mosquiteiro também servia. Então você ia pontuar isso. Eu acho que valia 0,5 ou 1 ponto até essas indicações aí no final. 0,75. 0,75 ali. Então, assim, mais um pontão, né? Isso, a questão da abordagem comunitária que você levantou, Matheus, muito bem levantado. Então, cara, uma baita estação de medicina preventiva, de família, medicina de família e comunidade mesmo, né? Assim, e olha uma só, baita estação. Desculpa te interromper, mas, cara, lembrei desse mesmo amigo meu, tá? Que, cara, faltou acho que 1 ponto para ele passar. Ele não conseguiu, ele teve que refazer a prova. Agora ele já passou, já tá com o CRM em mãos. Graças a Deus, tá aí com a gente. Mas, olha só, o paciente, ele perguntava para você. Esse daí era uma das perguntas do paciente, que você ia pontuar. Ele fala assim, tá aí, o que eu faço, doutor? Eu preciso fazer alguma coisa contra esse mosquito aí? O que eu faço? E olha só a resposta que meu amigo deu. Tem sim, você tem que usar repelente, essas coisas aí, sabe? Olha só, cara, olha esse erro. Não façam isso, galera. A gente sabe que o paciente ele entende um pouco dela, talvez até o repelente, mas você não pode supor isso para todo mundo. Você não sabe o grau de instrução que aquele paciente tem. E numa prova prática, o teu paciente sempre não sabe de nada. Então explica item por item. Não coloca que
o paciente está subentendendo o que você está falando. Porque na prova prática ele não está. Então fala para ele, ó, você tem que usar mosquiteiro, manga comprida. E fala tudo, não perde ponto por isso. Pensa em voz alta, né, Matheus? Ajuda muito isso, pensar em voz alta. Porque você tem que pensar que o ator, ele não é médico, ele não vivenciou o caso do paciente, ele não sabe nada sobre a história, ele gravou uma fala, você vai falar com ele, você vê que tem ator que nem gravou a fala, que o caso do Matheus passou a situação aí por causa do ator que não gravou o nome do cachorro. Então, assim, não leve em consideração que o ator simulado vai saber o que tem que fazer. Né? Não, você tem que fazer aquele exame lá. Vai ser incompleto, você vai perder o ponto. Você vê, o seu colega, por um ponto, só a questão de você explicar a prevenção e controle de vetor já era 0,75. Era quase esse ponto. Se ele faz isso, se apresenta, deixa o paciente falar livre, ele já tinha passado, além da pontuação que ele fez. Exato. É bizarro. Né? E ó, galera, então, assim, ele era um cara que estudava muito, tá? Eu conheço ele. Ele era um excelente aluno. Ele estudava comigo, a gente estudava junto com a prova de revalidação. Ele foi muito bem na objetiva e na teórica. Também passou com o Aristo junto comigo. E aí, na prática, ainda não tinha curso prático da Aristo. E a gente foi fazer a prova e aconteceu isso com ele. Agora ele já passou. Mas então, para você ver, o que eu estou tentando explicar para você aqui é que não basta você ser um aluno bom, cara. Você tem que ter malícia aqui na prova prática. Você tem que ter a malícia para você fazer isso aqui. Senão, não adianta você saber de toda a medicina. Porque em 10 minutos você não consegue falar toda a medicina lá para o teu avaliador e você não vai pontuar. Exatamente. Lembrar da pentas da prova prática, né, pessoal? Se apresentar para o paciente, lavar a mão, perguntar se tem alguma dúvida, pedir consentimento para examinar e, cara, notificar o caso. Então, assim, são 5 coisas que eu estou falando toda live para vocês. Toda live eu falo. E se você esquecer na prova prática e falar, não, eu fui aluno da Aristo, eu fui aluno do prático da Aristo, eu vou falar, eu te nego 3 vezes igual Pedro negou Jesus. Não te conheço, nunca te vi, não foi meu aluno, não sei quem você é. Porque não pode esquecer isso, gente, não pode. A pentas da prova prática dá ponto de graça para você, dá ponto de graça. Então, assim, essa questão de notificar é algo que você sempre tem que pensar quando você está na prova de preventiva. Tem que pensar nisso. Não, e como Mateus, eu digo, cara, na prova do Revalida, você está lá dia 2 e 3. Leishmaniose tem que notificar, nem pensa, notifica. Vou notificar a doença para o Sinan. Uma apendicite aguda, tem que notificar. Eu vou notificar a apendicite ao Sinan. Você vai notificar, cara, porque você não vai perder pontos se você notificar errado. Mas se tiver lá para você fazer a notificação e você não fizer, você perde ponto. Então notifica até a apendicite aguda se for necessário, tá bom? Muito cuidado, gente. Não deixe essa notificação perder ponto. Se você deixar, cara, eu vou aparecer no teu sonho. Vou te atormentar na madrugada, assim. Você vai... Eu vou estar na tua cabeça, assim, notifico! Sabe a cara da múmia saindo, assim, da areia. Assim, vai ser na minha cara, assim, notificação! Não esquece disso, galera. Tem que notificar. E o pessoal esquece, cara. Esquece muito. Uma coisa que era muito comum era síndrome do corrimento uretral masculino. Cara, todo mundo esquecia de notificar. Aí vem aquele casinho de gonorreia lindo na prova prática e pum, todo mundo perdido. Matheus, estação maravilhosa que você separou, cara, aqui pra gente discutir, gostei muito. Matheus sempre separa umas estações muito legais, né, cara? Muito legais pra gente discutir, que sempre ensinam muito.